Bom dia, Igreja. Estou aqui para vos falar do livro Aos Pés de Cristo. Este livro, com o título original Steps to Christ, também conhecido como o livro Caminho a Cristo, foi publicado pela primeira vez em 1892. Desde a sua origem, era destinado ao grande público. Prova disso é o facto de ter sido editado originalmente por uma editora não denominacional, a Fleming Revell and Company, de Chicago. A sua publicação foi um sucesso imediato, conseguindo-se o objetivo de atingir o grande público não denominacional. Apenas 6 semanas após a primeira edição, já se publicava a terceira reimpressão. E durante o primeiro ano foram publicadas 7 reimpressões. Deus estava claramente a abençoar o projeto e a estratégia seguida pelos seus discípulos pioneiros adventistas do sétimo dia, impressionando o coração das pessoas para que adquirissem o livro e o lessem. Desde então, esta obra alcançou o estatuto de um clássico e está traduzida em mais de 135 línguas por todo o mundo, ascendendo a sua publicação às dezenas de milhões de exemplares. Mas como é que surgiu esta obra, do que trata e qual é o segredo do seu sucesso como publicação? Eu vou tentar, nos instantes que se seguem, ajudar a compreender como é que isto aconteceu. O livro Steps to Christ, também conhecido, repito, como Caminho a Cristo ou Aos Pés de Cristo, surgiu da necessidade sentida de dispor de livros mais pequenos do que os que compunham a série O Grande Conflito. Recordo-vos, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e O Grande Conflito, que eram livros grandes. A ideia era dispor de livros que, sendo mais reduzidos na sua dimensão, pudessem ser vendidos nas livrarias seculares ou ser distribuídos por evangelistas nas reuniões públicas. Este pormenor é relevante porque demonstra que o livro foi concebido desde a sua origem para ser divulgado como um livro missionário. A irmã Marian Davies foi incumbida de compilar o material já escrito previamente por Ellen White, tendo por base os trabalhos de diários, os manuscritos, os artigos e os livros anteriores, por forma a organizar um material que permitisse publicar um pequeno livro sobre o tema da conversão e do modo como o pecador podia chegar a Cristo. À medida que os textos iam sendo compostos, sob a supervisão da irmã White, esta completava o conteúdo dos vários capítulos já esboçados. Finalmente, o manuscrito estava pronto e foi apresentado numa convenção pastoral e de professores em Arbor Heights, no Michigan, no ano de 1891. Sendo muito bem aceite, decidiu-se que se chamaria Steps to Christ, título que em inglês perdurou até aos nossos dias. Após as primeiras edições, Ellen White decidiu redigir uma introdução apropriada para o livro, o que veio a ocorrer no ano seguinte, em 1892, enriquecendo com um conteúdo ainda mais completo, uma organização editorial mais aprimorada. A iniciativa de redigir o livro, tão centrado na pessoa de Cristo e no seu ministério, inseriu-se num contexto denominacional em que a pessoa de Cristo começava a ser vista com mais relevância do que o tinha sido até então. Na verdade, após 1888, a Igreja começa a desenvolver uma compreensão mais profunda da natureza de Cristo, do seu ministério, sobre a salvação pela graça, mediante a fé, e sobre a realidade da plena divindade de Cristo. Cristo passou a ser cada vez mais percepcionado como a figura central de todo o plano da salvação. E percebeu-se, cada vez melhor, a importância de se chamar a atenção das pessoas para a sua pessoa e para o seu ministério salvífico. A aposta em publicar um livro com cariz missionário que chamasse a atenção das pessoas para Cristo e que explicasse como podemos chegar ao Salvador foi desde então um imenso sucesso. Herbert Douglas, autor do livro Mensageira do Senhor, diz que o livro Steps to Christ é, depois da Bíblia, o livro mais traduzido em todo o mundo. Esta obra ajuda a compreender o amor de Deus, o que Cristo faz por nós, como nos entregamos a Ele, permanecermos nele e como crescermos na graça de Deus. Quem é que não precisa de aprender acerca disto? Todos precisamos. Todos significa os nossos familiares, os amigos, os colegas de trabalho, os vizinhos, etc. Deus conta connosco para fazermos chegar a sua mensagem até eles. Temos, portanto, perante nós um desafio que se apresenta com 2 facetas. A primeira delas é o desafio de participarmos ativamente na propagação de uma mensagem de salvação que estaremos a colocar ao alcance de todos os que lerem o livro. Pois, através deste livro, estaremos a dar a alguém próximo de nós a oportunidade de aprender acerca de um plano de salvação que está em curso
para essa pessoa também. Muitas vidas poderão ser resgatadas para Deus e para a eternidade através da oferta deste livro. A segunda faceta do desafio que temos perante nós é ultrapassarmos um recorde missionário em Portugal. Em 2010, a UPAS decidiu publicar o livro Caminho a Cristo, ou aos Pés de Cristo, como livro missionário, com o título O Caminho para a Esperança. Certamente que muitos se recordarão ainda disto. Publicaram-se, imaginem, 780 mil exemplares. O país contava então com cerca de 9.390 membros. Isto significa que cada membro, em média, financiou 83 livros. Atualmente, a Igreja em Portugal conta com mais de 12.300 membros. Ou seja, em termos estatísticos, se todos nós nos empenharmos, será hoje mais fácil atingir toda a população residente em Portugal do que o era em 2010. O que vamos nós fazer? Não nos iremos empenhar em distribuir ainda mais livros do que até aqui? Não seremos nós capazes de ultrapassar um recorde missionário em Portugal? Com o empenho de cada um, podemos fazer de 2025 um ano histórico no esforço missionário da Igreja em Portugal. Reforço esta ideia de que esta obra de Ellen White foi concebida para ser um livro missionário, tal como no seu primeiro ano de publicação, no século XIX. Deus pode conduzir o projeto missionário de tal forma que ele se torne num sucesso. Mas Ele conta com cada um de nós para que isso se concretize. Deus chama cada um dos seus discípulos a mobilizar-se para ser um missionário através das publicações, colaborando na distribuição do primeiro livro missionário adventista do sétimo dia. É tempo de o país saber quem é Jesus, de saber que Ele é a única esperança, de aprender que Ele está à espera de cada um de nós, que se decida sobre o destino eterno que quer ter e que o tempo para essa decisão é limitado e está a esgotar-se rapidamente. O Departamento dos Ministérios das Publicações, em parceria com a área departamental de Evangelismo, Escola Sabatina e Ministério Pessoal, convida todos os discípulos de Cristo em Portugal a mobilizarem-se e envolverem-se no projeto Esperança 2025. O livro Steps to Christ terá o título especial para esta edição missionária de A Única Esperança. E o preço é meramente simbólico, 70 cêntimos. Cada congregação, igrejas e grupos, irá receber os envelopes com as folhas de compromisso, os roteiros, com as datas relevantes para o projeto, as notas de encomenda e também um cartaz para poderem distribuir pelos seus membros e visitas. Todos são chamados a participarem neste evento missionário à escala nacional. Sabemos que este mundo está cada vez mais necessitado de esperança. Sabemos igualmente que a única esperança para este mundo é Cristo. Todos necessitam tomar consciência disso. O nosso apelo é: vamos levar a mensagem da esperança em Cristo a todo o país. Lembremos-nos de que Deus pergunta: quem irá por nós? Isaías 6:8. A minha pergunta é: estamos preparados? A minha resposta é: eu vou. Que a nossa resposta seja: iremos todos. Uma grande saudação a cada um de vós e que Deus vos abençoe ao abraçarmos este projeto de uma forma especial.